ela virou um produto que todo mundo utiliza. E hoje eu vejo a cloud muito como uma facilitadora. Então, assim, ela acaba ajudando muito aos times a conseguir ter alguma coisa ali, ter uma aplicação rodando num servidor assim, super potente em questão de segundos. O investimento empregado desses provedores cloud, como a Amazon ou a Azure, por exemplo, é gigantesco em segurança física também, né? Existem vários controles, tanto de segurança pessoal, quanto de dispositivos de segurança dentro desses servidores, salas controladas. Para quem não sabe, o site da Amazon, a Amazon, aquela vendedora de livros, né? Eles tinham uma infraestrutura tecnológica muito boa, né? E quando eles entenderam o conceito de cloud, eles aplicaram, né? Para poder crescer o site, né? Conforme as demandas, conforme os Black Fridays da vida, todos eles construíram uma infraestrutura fantástica em nuvem. Até que algum gaiato lá dentro falou, pô, esse negócio ficou tão bom, mas tão bom, por que a gente não vende isso aqui, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E hoje, um episódio aí com dois grandes ventureiros, dois caras que me ajudam muito aqui nas nossas iniciativas, né, de certificação. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas a gente vai falar sobre algo que a gente não fala tanto aqui no nosso episódio. Hoje a gente realmente está diferentão aqui. A gente não vai falar de IA, não vai falar de computação quântica, a gente vai falar sobre o Cláudio. Não, Cláudia. Tem muita gente. O que é esse tal de Cláudio que vocês falam tanto no Venturos? Não, gente. A gente vai falar de computação em nuvem, né? A Cloud Computing, né? Que é super importante e é base para tanta coisa. Às vezes a gente não fala porque ela é base, né? Ela já virou uma base. A gente vai comentar um pouquinho disso hoje. Mas antes da gente começar, não deixe de nos seguir, né, no YouTube, lá no seu tocador de podcast favorito. Deixe o seu comentário, a gente sempre lê, a gente sempre responde, que é super importante para a gente. Eu vou apresentar essas duas figuras. Vocês estão com o visual parecido um para o outro, né? Sempre, né, essa barbinha. Irmãos separados no nascimento, né? Os caras já trabalham com a mesma coisa e ainda são irmãos, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui do meu lado, Felipe, mais conhecido como Kiko, né? Nosso MIB de Cloud, mais uma vez aqui. Você fez um episódio na primeira temporada com Scarpa. Que episódio, hein? Que episódio, né? Aquele foi divertido, aquele episódio. Muito bom. E, diretamente de Goiânia, estamos com Cairo Jesus, nosso especialista em... Aí você me confirma, é em DevOps, é em Cloud, é DevSecOps ou é tudo ao mesmo tempo e agora? Fala para mim, Cairão. Especialista mesmo em cloud. Meu prazer estar aqui com vocês. Especialista em cloud com foco em segurança, né? Nosso papel aqui é olhar para todos os workloads que o Ventura sustenta aí e conseguir, vamos dizer assim, manter a casa organizada. Muito bom. Os recados já estão dados, acho que a gente já pode começar antes de mais nada. E essa pergunta eu vou fazer para os dois, tá? Vou começar com o Kiko aqui. E, Kiko, assim, o que é ser né? O pessoal fica olhando, especialista em cloud, né? O que é ser especialista em cloud, assim, para o pessoal entender? Vou perguntar primeiro para você, depois para o Cairo, só para o Cairo de novo, né? Só para dar mais um detalhe. O que significa isso? Boa. Acho que para começar, Marcelão, assim, é engraçado quando o pessoal vem falar qual é o seu dia a dia, o que você faz como um especialista em cloud, né? Tem muita atividade que o que eu faço, desempenho como especialista em cloud aqui na Venturos, não é o que um outro especialista em cloud em outra empresa vai desempenhar. Porque depende muito do projeto que você está utilizando,
do provedor, inclusive, né? Se eu estou utilizando Amazon, se eu estou utilizando Azure, GCP, enfim. Depende muito do provedor e depende também de qual stack você vai lidar. Então, eu posso ser um especialista em cloud que vai olhar muito mais para uma stack de data, um especialista em cloud que vai olhar muito mais para a parte de aplicação e igual eu também, né? Eu era e sou, né, um especialista em cloud que olha muito para a parte também de FinOps. Então, assim, ele não está ligado direto aos times, ao produto final, mas é uma pessoa, né, um papel, uma responsabilidade que fica nos bastidores controlando todos os custos. Então, assim, falar o dia a dia de um especialista em cloud Depende é difícil, muito, né? depende muito. E aí tem, por exemplo, o Cairo, né? Até vou deixar ele outra, falar. é outra coisa, outra né? pegada. É outra coisa. Exatamente. Bom ponto aí, Kiko. O meu dia a dia ele é mais voltado para os workloads, né? Eu não estou tão dentro de cada projeto como especialista do projeto, mas olhando um olhar mais panorâmico para todos e garantindo que todos eles estejam com os padrões, né? Que os nossos compliance em dia, os nossos guardrails de cloud em dia, garantindo que a segurança deles estejam realmente em dia ali. Então, meu papel é mais voltado para sustentação desses workloads do que, de fato, para o desenvolvimento do projeto em si, né? Por isso que você hoje, né, cara, você está na equipe que a gente chama de DevOps aqui dentro do Venturos, que até tá mais ligado à área de TI, e você, né, Kiko, você está mais na área de operações mesmo, né, sendo aquele grupo em comum, né, que a gente chama de Men in Black, que é uma homenagem ao filme, né, e que na verdade a gente tinha um cliente nosso que tinha uma equipe de Men in Black, que quando era um grande fabricante de celular e quando dava problema nos grupos, eles tinham eu não lembro se eram uns 15 caras, mas aqueles caras assim, sabe, barbudo, né, aqueles caras que ninguém conversa, né, mas assim, o cara ficou um mês lá tentando resolver, não conseguia, dava pro cara e um dia ele resolvia, né, então os caras super resolvedor de problema, né? Troubleshooter, sei lá o que, né? Então, espero que a resolução não seja igual a do MIB lá, não pegar a canetinha lá e apagar a mente de quem tá mas perto. era um pouco isso, entendeu? Era um pouco isso. Porque assim, se você tava fazendo alguma coisa errada, eu vou apagar aquele seu código, aquela sua arquitetura e vou pôr uma outra realidade, né? Então, era uma brincadeira, mas a gente se inspirou, né? Quando criou o grupo do MIB pro troubleshooter, né? Que é o cara que realmente ele faz esse papel super importante, comum dentro de projetos, né? E aí, pessoal, eu vou até contar um pouco do cloud computing, né? Como, na verdade, hoje, quem mexe com desenvolvimento de software, com transformação digital, já mexe com cloud há muito tempo, né? Então, o conceito, ele passou por uma hype muito grande, há uns 5, 6 anos, talvez, mais, né? Cloud? Cloud, 15 a 20 anos. 15, né? Que começar 5 anos. A gente vai ficando velho e vai ficando esquecido, né? Mas enfim. Mas eu lembro assim, o auge AWS, né? Que foi uma sacada fantástica, né? Para quem não sabe, o site da Amazon, a Amazon, aquela vendedora de livros, né? Eles tinham uma infraestrutura tecnológica muito boa, né? E quando eles entenderam o conceito de cloud, eles aplicaram, né? Para poder crescer o site, né? Conforme as demandas, conforme os Black Fridays da vida, todos eles construíram uma infraestrutura fantástica em nuvem. Até que algum gaiato lá dentro falou, pô, esse negócio ficou tão bom, mas tão bom, por que a gente não vende isso aqui, né? E isso, gente, é exemplo de inovação. Cara, a AWS, né? Pô, ainda é uma referência, talvez hoje a Azure tenha passado, mas assim, o que é um site que era um marketplace, vendedor de livro, vira uma empresa de tecnologia, cara? Isso é fantástico. E hoje é a unidade de negócio que mais vira, né? Dentro da Amazon. Eu não sei como é que tá a parte de Prime, vídeo, mas acho que não dá tanto dinheiro. Na verdade, inclusive, dá prejuízo, né? A parte de Prime. Mas, cara, você, uma vendedora de livro, vira a maior empresa de tecnologia. E tanto é que é uma gigante de tecnologia até hoje, né?
E, na verdade, ela ajuda a popularizar o conceito de AWS e tudo. Virou hype por muito tempo, né? Todo mundo tem que ter cloud. Aí é um movimento engraçado. Depois a gente vai falar isso. Todo mundo foi para cloud. Aí ficou caro. Aí depois... depois a gente vai comentar se vai e volta, né? Acho que isso é bem interessante. Mas, de fato, é que passou o hype, acho que virou, todo mundo entendeu, ou não, né? Como aplicar a computação em nuvem. E hoje deu uma estabilizada. Você já respondeu, né? 15, 20 anos, mas como que você vê, né? Esse loop, né? O Gartner tem aquela curva, né? Do hype cycle, né? Então passou por aquele pico e agora acho que agora a gente chegou no vale da produtividade, né? Ou seja, você já está agora, entendeu, né? Consolidado que mas mesmo assim tem muita inovação em cima até hoje, né? Sim, sim. Até pegando o gancho do que você falou ali no começo, né? Quando foi essa hype, aí é igual o que a gente viveu no IA esses últimos tempos, né? Apareceu a tecnologia, as empresas tinham que se posicionar, se eles vão usar ou não. Apareceu a cloud. Então, o que é a cloud? São servidores hospedados por uma outra empresa. Legal. Muitas empresas adotaram. Muitas empresas mais antigas falaram, não, de jeito nenhum que eu vou deixar meus dados num computador que eu nem faço ideia onde ele está. Então, assim, maturado isso aí, né? Passando toda essa parte da hype, viram que a cloud é um ambiente super seguro. O Cairo até pode falar um pouco mais sobre essa parte de segurança. Ela virou um produto que todo mundo utiliza. E hoje eu vejo a cloud muito como uma facilitadora. Então, assim, ela acaba ajudando muito aos times a conseguir ter alguma coisa ali, ter uma aplicação rodando num servidor assim, super potente em questão de segundos. Sem toda aquela complexidade que a gente tinha antigamente de trazer, comprar, importar, configurar, ter um time especialista. Já tem máquina, lembra? Isso, não. Já tem máquina. Não, e assim, você começar a prever, né? Fala, poxa, daqui 2 anos eu acho que meu workload vai necessitar de um refresh ali, eu vou precisar de novas máquinas, já começa a importação. E assim, enquanto você não está utilizando 100% do recurso, ele está lá, gastando energia, gastando vários outros espaços, né, que você poderia utilizar para outras coisas. Então, assim, hoje eu vejo a cloud como uma facilitadora ali, e pegando assim, aí voltando para o mundo atual, né, para os dias atuais, ela é super importante para essa parte das tecnologias emergentes que estão aparecendo aí. Por quê? Porque como ela ajuda você colocar o seu workload de uma maneira muito rápida, muito fácil, para IA. Ela se adapta e começa a prover, o que a gente está vendo, né? Prover serviços de IA, como aconteceu com o blockchain. Então, o blockchain também, quando ele veio na hype, veio começar todo mundo querer utilizar, a cloud pouco tempo depois se adaptou e falou, nós temos serviços preparados para blockchain. E vai acontecer com a computação quântica. Então, logo não, né? Já está acontecendo, né? Algumas provedoras já estão oferecendo serviços de cloud de computação quântica. Então, eu vejo ela muito nesse papel de... a tecnologia consolidada, super consolidada, todo mundo, ela não precisa mais provar o valor dela, o que ela vai fazer, ela vai ser uma facilitadora, vai habilitar serviços das tecnologias emergentes que a gente tem hoje lançando por aí. E aí, Cairo, o que você pode complementar disso aí? É muito, muito interessante esse ponto do Kiko, né? Que é uma facilitadora realmente, né? Se a gente olha para a história, isso começou com os mainframes gigantescos, né? Ali da década de 70, mais ou menos, o pessoal tinha, né, servidores gigantescos e o acesso não era tão fácil assim a esse tipo de computação. Aí começaram a ter esse início, né, dessa ideia de compartilhar recursos, e aí a IBM chegou com a ideia de virtualização de ambientes, né? Antes desse hype aí da AWS, a gente teve um hype muito grande também de virtualização. Uma empresa grande comprava aí um servidor gigantesco e acabava que uma aplicação não conseguia, né, usar o poder computacional todo daquela máquina, e a virtualização veio para, né, particionar isso daí em vários workloads, a possibilidade de você dividir um servidor em várias pontas ali. E aí, lógico, né, depois isso evoluiu para o conceito de cloud, de comprar isso como serviço.
E cada vez mais os serviços dentro, né, dos provedores de cloud, eles vêm embutindo funcionalidades de segurança, funcionalidades de escalabilidade, agregando funcionalidades que a gente, na verdade, deveria desenvolver isso na mão, tomar tempo do time para desenvolver, por exemplo, uma escalabilidade super inteligente, com base, né, na demanda, no fluxo. E hoje nós temos serviços olhando para a nuvem que já ajuda a escalar de uma pequena loja que recebe 10 acessos por dia a uma loja que recebe milhares de acessos, ou até mesmo uma Black Friday, né, que foi o caso que a gente comentou. A Amazon tinha que ter um super servidor para aguentar a pancada da Black Friday. E eles viram que depois que passava esse período, os servidores ficavam ociosos, né? E aí que veio a ideia, né, de lançar isso como um serviço. Então, é super interessante como a necessidade se faz um produto também, né, nesse sentido. Isso é muito, muito interessante. E até olhando para um aspecto que às vezes eu sou muito questionado aqui dentro, né? Poxa vida, o Venturos colocou como 3 áreas estratégicas IA, blockchain e computação quântica. A gente já citou as 3 aqui. Mas e o resto, né? Eu falei, cara, mas muita coisa é base. Então, assim, cloud é base para tudo isso. Você não faz... Você faz IA hoje em dia nesse modelo híbrido, né? Tanto na nuvem quanto com servidores próprios, como nós temos aqui. Mas blockchain, cara, nuvem. Computação quântica, a gente acessa os servidores da QWare, se não me engano, é num serviço da Azure Cloud, né? Então, cibersegurança, depois a gente vai, né, que é uma área muito correlata, irmã da cloud computing, né? Então, tem coisas que acontecem que, na verdade, a gente não está falando porque é base. E acho que isso é DevOps, é base. E todas as suas variações desse tema, né? MLOps, aí, SecOps, SecOps e tal. Então, você fica muito doido. Mas, então, nesse sentido, hoje a gente pode dizer que cyber, mas principalmente cloud computing, é uma plataforma invisível. Ela já foi uma tecnologia emergente, ela virou uma plataforma invisível mesmo, e já tem muito doido falando que a IA virou uma plataforma invisível, né? Então hoje, o pessoal SXSW esse ano comentou muito isso. A IA, agora eles viraram para computação quântica, né? 2030 está aí, tem uns 3, 4 episódios do Futuros para você ver isso, mas assim, IA virou base, IA virou plataforma invisível. Eu acho que não está tão assim. Eu acho que talvez nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem muita gente assim, né? Meu Deus, IA, né? Não tenho nada, o que eu vou fazer? Perdidaço, né? Então eu acho que ainda a IA, pelo menos no Brasil, de tudo que a gente conversa, tudo que a gente vê, ainda é uma tecnologia bem emergente, ainda bem, pessoal, trabalhando bastante. Mas, cara, você tem que ter a base. Hoje a computação em nuvem ela é fundamental. E aí, eu queria ver com vocês, né, essa coisa, né? Montar uma máquina de IA, que hoje é complexo, né? GPU, é não sei o quê. E você rodar um algoritmo, né? Rodar um treinamento. Tem muito cientista de dados que fica extremamente receoso, hein? Vamos lá, eu ia falar uma palavra não muito bonita aqui. E aí, cara, como que você, né? Como que o Venturos, como que o profissional de cloud pode ajudar esse cara que tem medo de apertar o botão e ir para $10 mil aí o modelo que ele está fazendo o treinamento? É uma loucura, né? Sim. É uma loucura isso. E é raro, mas acontece muito, viu? Não, o Raro é o nosso head de tecnologia. Também. Um beijo pro Raro. Mas assim,
esse medo é natural, assim, quando você vai utilizar qualquer serviço que você desconhece. E como a gente já comentou aqui anteriormente, a cloud ela é muito fácil de ser utilizar. Com meia dúzia de cliques, você tem lá uma solução completa, deployada. Só que com essa facilidade, tio Ben já dizia isso, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso traz um risco enorme, tanto da questão de custos, da questão de performance e da questão de segurança. Então, essa facilidade, além desses riscos que ela traz também um problema que acaba... Você até falou de ficar invisível, né? Ela acaba trazendo um problema invisível, que eu estou fazendo do jeito certo? Eu conheço muito do meu produto. Eu conheço muito do que eu estou fazendo aqui agora. A partir do momento que eu preciso colocar isso em produção, disponibilizar para o meu cliente, enfim, eu estou fazendo da melhor maneira? Aí que entra um pouco do papel, né, ali do especialista em cloud, do arquiteto em cloud, que ele vai olhar para a sua solução, onde você quer atingir, aí o que o Cairo comentou, né, eu posso ter um e-commerce que ele vai ter poucos usuários ou um e-commerce que vai ter milhões de acessos. Então, compensa eu sair com uma infraestrutura gigantesca? Eu não estou gastando muito dinheiro para atender poucas pessoas? Então, assim, entra o papel dessa pessoa, né, desse arquiteto, que ele vai falar, pô, o seu negócio está projetando isso aqui, vamos projetar sua infraestrutura para desse jeito, se preocupando com essas issues de segurança, de questão de custo, vamos olhar para esses componentes que eles vão ser mais performáticos, a um custo menor para você, e o que a gente não consegue aqui, vamos falar direto com os players, vamos falar com a AWS, com a Azure, se a gente consegue algum tipo de desconto em cima desses recursos que você precisa utilizar. Então, a gente traz todas essas responsabilidades para uma pessoa que não tem um conhecimento, e nem tem que ter, né? Aquela pessoa que está lá no produto final, ela está desenvolvendo a solução dela para o cliente dela. Ela não tem que se preocupar com isso. Aí que entra um pouco do papel do arquiteto, que ele vai olhar para todo aquele ecossistema, vai entender que serviço que é melhor para a pessoa colocar, né, rodar aquela aplicação e seguir com o deploy ali, né, configurar toda a parte de esteira, entra um pouco no CI/CD, né, não adianta nada eu também ter uma baita de uma solução robusta, ter rodando ali lindamente, mas toda vez que eu vou fazer um deploy quebra a aplicação, ou demora muito tempo, é um trabalho manual. Então, ter esses papéis e responsabilidades ali em volta do time, apoiando o time, ajuda muito para uma saúde da aplicação e o bem-estar até dos clientes. Beleza. Fala aí o que é Continuous Integration, Continuous. Você mandou um CI/CD aqui, verdade, o pessoal nem sempre todo mundo sabe o que é isso aí, né? Vamos deixar para o nosso especialista falar? Pode ser. Mas, Cairo, beleza. Responde essa que depois eu já tenho uma na agulha aqui para você. Boa, excelente. Um ponto crucial, né, dessa questão de qual é a melhor tecnologia realmente qual que é a melhor estratégia para a gente utilizar é o conhecimento que a gente necessita ter de cada player ali de cloud do mercado, né? Por exemplo, será de fato que a gente precisa treinar um modelo, né? Talvez o requisito da aplicação não necessite diretamente treinar o modelo, e a gente tem estratégias mais baratas, como, por exemplo, Field Prompt Shot ali, ou mesmo, né, a própria engenharia de prompt já resolveria determinada demanda da aplicação, e a gente acaba, com o conhecimento, entendendo a melhor estratégia com menor custo para o nosso projeto e a melhor, né, capacidade de resolução com também o menor recurso de cloud ali, que acaba, né, de fato, implicando em custo. E muitas vezes, se você não tem um viés técnico para aplicar isso de forma correta, extrapola o custo ali de cloud, justamente por conta dessa facilidade de você cometer um erro sem ter muita barreira ali, né? O provedor de cloud ele quer que você de fato consuma os recursos, e isso é natural para resolver o seu problema. E esse ponto de conhecer de fato, né, ser o especialista no serviço que a gente está provendo é um ponto de atenção muito grande que a gente tem aqui dentro dos nossos workloads, né? E é o que o Kiko falou. Não adianta você ter uma estrutura
muito boa e não ter um CI/CD, né, uma, uma entrega contínua para o produto, sem a gente, de fato, né, não adianta a gente evoluir o produto sem entregar ele, né? O Continuous Integration é exatamente isso, que é esse termo, né, de, do CI aí, no caso, é a integração, e o CD é a distribuição disso entre os serviços que a gente já contratou ali na cloud. Muito bom. É, eu vou começar a pergunta agora com o Caio, mas assim, tem muita teoria, né, que hoje se você tem uma solução na nuvem, ela é mais segura que você ter uma solução in-house. Tem muito backup, tem muita distribuição desses recursos, tem muita segurança, tem até a questão da segurança física desses servidores. É muito mais fácil você sofrer uma invasão dentro do seu data center do que num data center da Amazon ou a Microsoft, Google, né? Eu queria que vocês... Vou começar com o Cairo, que é mais especialista, mas depois você complementa Por que isso? Né? Eu acho que sempre muita gente não entende por que é mais seguro. Fala pra gente, por que é mais seguro você deixar na nuvem? Perfeito. Primeiro, né, a estrutura física. O investimento empregado desses provedores cloud, como a Amazon ou a Azure, por exemplo, é gigantesco em segurança física também, né? Existem vários controles, tanto de segurança pessoal, quanto de dispositivos de segurança dentro desses servidores, salas controladas. Realmente, eles seguem um padrão internacional de segurança, e além desses padrões, eles têm que se certificar os melhores padrões de segurança também, como SOC, PCI, que são sopa de letrinhas aí para o pessoal do mundo de cybersec, né, que são procedimentos validadores de que a segurança, né, daquele provedor de serviço ali, que ela está em dia, que ela se preocupa com isso. Além disso, a gente tem a questão da disponibilidade desses data centers, né? Se a gente cria um data center dentro do nosso on-premise, muito provavelmente você vai ter ali uma estrutura, entre aspas, básica, você não vai ter redundância disso, enquanto esses provedores, eles trabalham em regiões e data centers. Dentro dessas regiões, esses data centers funcionam como uma redundância entre eles. Então, se um data center A, se ele parar de funcionar por alguma instabilidade elétrica, algum evento natural, o data center B ele está ali preparado para suprir a carga do data center A. Então, esse é o principal ponto, né? Lógico, isso tem o seu público, né? E o público é realmente nós, grandes empresas de tecnologia, que precisam do seu workload 100% operante e com o máximo possível de compliance, de segurança. E é isso que torna, né, tão viável a gente entrar em cloud, porque ela já tem toda essa estrutura, essa segurança implementada, e a gente usa isso pagando basicamente pelo nosso consumo. A gente não tem que ter esse salto, né? Para a gente fazer esse investimento num ambiente on-premise, num ambiente local, seria um investimento muito alto inicial, enquanto a gente teria que diluir isso durante todo o ano, todo o período de uso, né, de usufruir desse data center local aí. Esse é o grande ponto de custo mesmo. Só quem nunca trabalhou do lado de um no-break sabe o que é esse custo de garantir o servidor 100%, tudo. A gente ficava uma época do lado aqui, eu sentei uma época do lado quando entrava o gerador, não era nem o no-break, quando entrava o gerador, cara, porque às vezes derrubava energia aqui, né? Aquele motor de caminhão, liga aquele diesel, e assim, cara, você tem que garantir até que não falte energia. Então, assim, as pessoas às vezes não sabem o que é uma infra. O que é você garantir uma... Tá bom, tem que estar 24/7, sempre garantia 99,99. Cara, se os caras não sacar da 9 que põe é um desespero pro cara de TI, né?
Porque é muito pesado. São coisas que a gente não imagina. Redundância, pô, o que ele falou. Não pode estar na mesma sala, cara. No caso da cloud, eles não estão no mesmo data center, né? Então, são coisas assim que facilitam demais, né? Quando você vai desenvolver um sistema, grandes empresas, né? A gente tem clientes grandes multinacionais. Cara, é tudo assim, ó, você vai ter que fazer o deploy, né? Na nossa nuvem, beleza. Né? Porque assim, o cara já tem toda toda a TI dele, todo o portfólio de produtos é nuvem, né? Ele não cogita outra coisa. E sem falar, agora emendando uma pergunta que eu acho ótima, cara, essa eu devia ter começado com essa, cara. Eu nunca vi profissional para ter mais sopinha de letra que o tal do cloud, cara. Toda hora eles vêm com uma letrinha nova, cara. É serverless, é não sei o quê. Cara, meu Deus, mas me deixa louco, né? Tudo vocês têm uma letrinha nova, né? Uma palavrinha nova, né? Toda hora tem FinOps. Isso aqui chegou uma vez para mim, o negócio agora é FinOps, tal. Falei, aí eu não queria dar uma de burro perto dele, não, tal, né? FinOps, né? Aqui você vai aqui, eu tenho que ficar aqui no... Antes era no Google, né? Agora eu fico aqui no chat. O que é FinOps? É quando ele veio com esses papos, né? Então, assim, o Kiko é o rei da sopinha de letras novas, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, é difícil se manter atualizado nesse mundo, né? Como que um cara bom de cloud tem que... Essa é para os dois, tá? Essa pergunta. Como que você se prepara para chegar toda semana no Abreu e mandar uma para ele fazer aquela cara de ué, né? Para abrir o chat GPT ali. Para abrir o chat GPT e ver o que ele está falando esse agora, né? Eu sei. Assim, de tudo isso que a gente discutiu, percebe o quanto de serviços que a gente passou. Então, a gente falou de uma área de segurança dentro da cloud, uma área de dados dentro da cloud, aplicação, DevOps. Então, tudo as sopinhas de letrinhas estão ali. Para uma pessoa querer falar, não, eu vou virar um especialista em cloud que vai saber de A a Z todos os serviços profundamente, é humanamente impossível. Então, assim, primeiro, para se manter atualizado, poxa, vamos supor que eu sou um desenvolvedor, eu sou de uma outra área que eu gostei da área de cloud, espero que quem esteja assistindo tenha convencido, né? A gente tenha conseguido convencer. Mas fala, beleza, quero entrar na área de cloud. Por onde eu começo? Eu sempre indico olhar para as certificações que a gente tem nos próprios provedores. Então, a gente tem a certificação da AWS, da GCP, que é a cloud da Google, da Azure, e geralmente elas oferecem uma certificação que chama de arquitetura. Por exemplo, da AWS é a Solution Architect. Ela não vai te dar profundidade em nenhum dos serviços da AWS, mas ela vai passar por todos. Então, você vai ter a oportunidade de olhar para todos os serviços, pelo menos a grande maioria dos serviços que estão disponíveis naquela cloud. E se você se interessar por algum, aí tem o segundo nível, que são as especialistas. Então, fala, nossa, eu gostei muito dessa área de segurança que eu vi ali na Solution. Quero me aprofundar mais. Tem a certificação especializada só nisso. Então, assim, passo 1, né? Quero entrar na área. Dá uma olhada nas certificações, nessa parte solution, para ter uma noção de todos os serviços. Beleza, estou na área e quero me manter atualizado. Aí eu acho que entra muito na parte de eventos e comunidades, né? Então, graças a Deus, né? A comunidade cloud, ela tem... uma participação bem ativa, assim, junto com as pessoas, com os membros, né, que estão junto, e tem bastante evento bacana. Os próprios provedores, eles oferecem, né, eventos no Brasil, oferecem os grandes eventos deles, por exemplo, da AWS é o reInvent lá em Las Vegas, que é enorme, assim, é um show à parte. Já chegou aí algum ou não? Fui em 3 edições já, graças a Deus. É muito, muito bacana mesmo, e assim, é uma imersão total, é uma semana que você está respirando cloud do começo ao fim. Então, é muito bacana porque você está junto com outras pessoas que também estão vivendo aquilo. Então, assim, participação de evento é muito bom para se manter atualizado, não só presencial, né? Poxa, não tenho oportunidade de ir num evento, vai rolar um evento legal lá em Goiânia, por exemplo, não vou conseguir. Tem muito evento online.
que é aí que entra o papel da comunidade. A comunidade não necessariamente é atrelado ao provedor, né, de cloud, mas ele gosta muito daquele assunto daquele provedor e ela promove eventos. Ok. Então, acho que assim, ficar antenado nos eventos oficiais e nos eventos da própria comunidade é uma baita de uma forma assim, de se manter atualizado. E é bem divertido conversar com outros nerds aí que estão junto aí nessa comunidade. E isso é legal, né, o Cairo, porque assim, hoje boa parte dos ventureiros, eles estão ainda no remoto, a gente não tem planos para trazer a equipe técnica, né, pro modelo presencial. A gente tem muitos gestores aqui no híbrido, né, e se não fosse o online, a gente não tinha um Cairo, né, que é um cara com um baita conhecimento, uma baita formação, e que está lá em Goiânia, né? E que interage assim com a gente. Volta e meia a gente faz reunião, né? Então, assim, na nossa área isso é possível, né? Não dá para fazer trabalho remoto numa manufatura, num hospital, né? Então, às vezes, essa é a facilidade da gente também viver tecnologia e trabalhar com tecnologia. Eu acho que a gente é muito felizardo com relação a isso. Você gostaria de complementar mais algum ponto aqui, Caio, do que o Kiko falou, dessa questão de formação, de como que é essa atualização do profissional de cloud, que eu acho que é um dos profissionais mais exigidos hoje em dia, é o profissional de cloud, né? É um ponto que eu gosto muito no meu dia a dia, assim, para conseguir acompanhar essa loucura né, de novas tecnologias que vem surgindo também é POC, colocar a mão na massa, né, entender todos os provedores, eles têm uma documentação muito bem feita, muito bem atualizada, né? Então, eu fico de olho ali muito nos canais de comunicação dos provedores e tento, né, no meu horário de estudo aqui, implementar algumas coisas novas que eles estão lançando, até para me preparar para quando a gente chegar no vamos ver mesmo, de colocar algum desses serviços novos para rodar, né? Então, é muito importante também colocar a mão na massa. Sempre ali, né, com cuidado de ficar olhando para o custo ali da sua conta pessoal, seu cartão de crédito, para depois não tomar um susto na hora que vier a fatura aí do seu cartão de crédito, mas é algo muito controlado, né? Sempre olhando ali para o billing, né, na parte de faturamento, você consegue brincar tranquilamente ali para colocar esses conhecimentos em prática, e é muito importante não deixar isso passar, Eu. sempre que possível implementar isso, né? Você comentou um caso, eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu tô ficando velho, tô ficando esquecido, viu, pessoal? Desculpa, mas quando eu tirei a minha certificação AWS Foundation, né? Porque quando a gente precisou tirar a nossa primeira certificação, precisava do pessoal Foundation, eu falei, vou eu mesmo, vai. E foi muito legal, porque é muito legal, que é a certificação mais básica que tem, porque você estuda o beabá da cloud, né? Eu acho muito legal. E aí, eu falei, vou fazer esse Cloud Guru, que é muito legal. Pô, Cloud Guru, os caras têm um treinamento de tudo ali. Não sei se você já chegou a fazer, é muito legal as trilhas. E, cara, aí era uma trilha prática. Agora você vai lá e cria sua conta, pá, né? E, cara, é isso que vocês falaram. Em 5 minutos você tá com o servidor rodando. E fui, né? Pá, fui criando e tal. Tirei a certificação, uhul, né? E esqueci. Cara, 1 ano depois vem uma continha lá, acho que veio $100, né? Eu falei, putz, grila, clonaram o meu cartão, cara. Nossa senhora, né? Deixa eu ver isso aqui, né? Ai, caramba, $100, meu Deus do céu, né? Algum chinês, algum norte-coreano pegou meu cartão de crédito, né? Já xingando e tal. Hacker, filho da mãe. Aí eu fui ver, cara do céu. Né? O meu pior hacker sou eu mesmo, né? Quando eu esqueço minhas contas, né, cara? Dava lá, aí trabalho, aí até o raro. E para apagar os negócios lá, eu não conseguia apagar o negócio. Criar foi fácil lá, do jeito que eu tinha criado errado ainda, tá? Não que é difícil, eu criei errado o negócio. Aí foi meio difícil apagar. Mas, pessoal, assim, a gente entrou na nossa reta final e assim, cloud não tem a menor chance de acabar, tá? Tem muita coisa aí que a gente está falando hoje em dia, né?
de programação, low code, no code. Qual que foi a última sopinha de letrinha que você trouxe essa semana? Vibe Coding. Vibe Coder. Ele é um filho da mãe, cara. Ele sempre chega com alguma coisa aqui, uma novidade. Mas Vibe Coding não tem nada a ver com a AWS, mas com a AWS, Cloud. Ele veio com essa também. Falei, Vibe Coding, boa. Ele adora, né? Mas assim, tem coisa realmente que a gente acha que vai acabar. Né? Algumas coisas aí tendem a acabar, né? A gente fala muito aplicativo, moçada, aplicativo, né? Você vai conversar com um serviço, né? Via um bot aí da vida, um agente, do que ter aplicativo hoje em dia, né? Então, essa é uma tendência que a gente vê. Mas computação em nuvem não, cara. Computação em nuvem a gente vê só long way, cara. Long road. Sabe por que não morre? Assim, não vou dizer nunca, né? Mas é muito difícil a cloud não morrer, porque esses produtos novos estão nascendo e morrendo na cloud. Então, o que eu falei, é um fundamento. É fundamento para todas as tecnologias que estão sendo criadas. Hoje é impossível você pensar que, poxa, vou criar uma nova tecnologia que não vai utilizar cloud. Então, assim, pode ser que ela não seja no começo, mas que depois, para escalar essa aplicação, tem que ser na cloud. E o que você prevê aí nesses próximos 5 anos que pode ser tendência aí, que vai... Aquela sopinha de letra que vai fazer eu ir no chat GPT para perguntar o que é isso. O que você vê aí de tendências nesse meio? É difícil falar, assim, de tendência de inovação na cloud, porque eu falei, ela acaba sendo a que acolhe todas as inovações, né? Mas eu vejo que os serviços, né, essa parte de IA mesmo, a gente vê a briga, né, que está acontecendo aí com grandes empresas que, meu modelo é melhor, meu modelo faz isso, meu produto faz isso, só que todos eles estão rodando na cloud. Então, a gente está falando bastante aí de computação quântica, né? Então, eu vejo que também a cloud ela vai ser uma grande apoiadora nisso, então ela vai trazer a facilidade que a gente comentou já aqui diversas vezes para os usuários, né? Que quem está mexendo na cloud acaba sendo usuário, né? Então, ela vai trazer essa facilidade para quem está utilizando, né? Quer utilizar o serviço de computação quântica na cloud, e ela vai agregar com novos serviços, com novas features, novas roupagens daquela tecnologia. Então, acho que assim, falar de uma evolução, de um próximo passo da cloud, depende muito da tecnologia que vai estar embargada ali dentro dela. Legal. E você, Cairão? Sei que é difícil, mas o que você prevê aí nesses anos que virão? Eu vou trazer mais uma sopa de letrinhas aqui pra gente. Ótimo, adoro. Tem um termo que eu tenho visto bastante, que é o AI Ops. Basicamente tentar, com o AI, traduzir as complexidades que a gente tem do monitoramento dos ambientes. Por exemplo, todo mundo sabe que olhar para um log é super complexo, né? Para a gente conseguir extrair informações de um log assim, à primeira vista é quase impossível. Já a AI consegue fazer isso muito bem. Então, tem surgido já serviços que vêm nessa linha de usar AI para analisar os ambientes, ficar ali escutando os logs e entendendo, tirando dali insights do tipo, seu servidor aqui ele está começando a ficar lento, corre um risco, posso estar recebendo muito ataque muita requisição dessa região, então isso pode ser um ataque. Então, AI olhando, né, assim, a gente usando ali um poder de LLM como se fosse um nosso assistente ali muito inteligente, olhando para tudo aquilo de forma automatizada. E tem também surgido muitos serviços de auto-relay, né, que é basicamente tentar manter o serviço saudável automaticamente. Então, eu acredito que as provedoras de cloud vão cada vez mais investir para tirar esse resquício de complexidade que a gente tem do serviço. Né? Hoje, quando a gente fala de Kubernetes, todo mundo já fica de cabelo em pé, quem tem cabelo ainda aí. Mas é algo muito complexo, né, de orquestrar, enquanto, né, a tendência é surgir serviços aí que com AI, com as facilidades de SaaS, torne isso muito mais prático para quem mantém esses serviços aí. Pessoal, obrigado, meninos. Acho que foi fantástico. A gente teve aí um bate-papo aí super técnico hoje, né? Mas acho que é importante. A gente queria trazer aqui esse papo sobre computação em nuvem, porque
é importante você ter esse conhecimento para justamente você nem saber dela, né? Um bom sistema desenvolvido, uma boa solução que a gente entrega, se ela tá, né? Se ela tá direitinho, rodando tudo, é porque foi feito todo esse trabalho, toda essa sopinha de letras, toda essa arquitetura, né? Que a gente às vezes nem imagina e que tem uma alta complexidade, baseado em conter os seus custos, baseado em manter seguro, manter, né, redundante, que é 24/7, é não cair nunca o sistema. Então vocês não imaginam o quanto complexo é isso e o quanto que a computação em nuvem facilitou, mas para ela ter facilitado a gente precisa de ótimos profissionais, né? E aqui a gente trouxe os nossos 2 referências aqui dentro do Venturos para falar desse bate-papo, que é muito legal. Quem gosta de tecnologia sabe que isso é super importante e é muito legal, né, ver que tem esse roadmap, tem muita coisa acontecendo, né? E é uma loucura, né? Porque a cloud desenvolve IA e a IA ajuda, ela volta, né? Que é o que o Caio falou. Agora a IA está também ajudando a fazer essa gestão, né? Então fica um loop infinito ali, né? De tecnologias. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida da sopa de letrinhas, pode mandar Felipe Freitas aqui no Venturos, né? Por favor. Manda aqui no nosso comentário, ele vai ter que responder todas, né? Ele e o Caio vão responder sopinha de letra por sopinha de letra, tá? Deixe lá seu comentário, não deixe de curtir e a gente se vê no próximo episódio do Futuros. Muito obrigado.